E aí pessoal, estamos aqui de novo no nosso segundo desafio da trilha de Python, tá? Em busca da primeira estrela. Então vamos lá, vamos ver o que a plataforma tem pra gente. É um desafio de if e else. Vamos lá, vamos entender aqui o que o problema propõe. Tá? Dado o número inteiro, n, qualquer número, a gente tem que seguir as condições abaixo. Tá? Se o número for primo, a gente vai imprimir essa palavra, estranho, esquisito, diferente. Se o número for par e estiver dentro desse intervalo de 2 a 5, a gente vai imprimir um outro texto. Se ele for par e estiver dentro de outro intervalo, a gente vai imprimir outro texto. E se ele for maior que 20, a gente vai imprimir o outro texto. A gente só vai trabalhar com números inteiros positivos. Aqui ele dá um exemplo pra gente. Então tá, acho que já dá pra gente começar. Então vamos lá. Então de cara, aqui eu já vou utilizar um if para verificar se ele é ímpar, né? Como que a gente sabe que o número é ímpar? Se o resto da divisão por 2 for igual a 1, a gente sabe que esse número é ímpar, tá? Se for igual a 0 é porque esse número é par. Então logo de cara eu já vou fazer um if aqui. Aqui eu vou trabalhar com a variável n, porque é a variável que o exercício já me passa aqui, tá? É onde eu recebo a entrada do teclado ou de qualquer outro dispositivo de... Ele já está trabalhando com n, então eu vou manter, tá? Se a divisão de n por 2 for igual a 1, isso eu já sei que ele é um número ímpar. Então eu vou imprimir esse texto aqui. Então já foi o nosso primeiro if, tá? Para as demais eu vou inserir dentro desse else. Vou para o próximo if. Se o número for par, então aqui a gente já sabe. Se ele não for ímpar, ele já vai entrar nesse else aqui. A gente já tem a certeza de que esse número é par. E aí é onde que eu vou encaixar ele nessas condições aqui, tá? Se for ímpar, já para na primeira. Se for par, ele vai ser testado aqui dentro dessas três condições aqui. Então, se ele tiver no intervalo de 2 a 5, eu vou imprimir esse texto. Então, se ele for maior ou igual a 2 e se ele for menor ou igual a 5, eu vou imprimir esse outro texto aqui. Como existem mais duas condições aqui, então eu vou completar. Eu poderia colocar um else, poderia, mas eu prefiro usar um elif, tá? Então, se n for maior ou igual a 6, acho que é a próxima condição, e n for menor ou igual a 20, se eu não me engano, ele vai imprimir uma outra mensagem de texto de 6 a 20. Vamos ver aqui, de 6 a 20 vai imprimir esse texto. E vamos para a última condição, que ele tem que ser maior que 20, tá?
Então aqui acho que a gente já atendeu todas as condições. Mas o que acontece aqui? Que ele está dando mensagem de erro. Ó, a variável n é indefinida. Porque o que acontece? A variável n ela só existe aqui, tá? Dentro do main. Para a gente fazer com que a nossa verificação aqui reconheça a variável n, a gente vai ter que passar para ela. Vamos dar um nome aqui para essa função de verifica, ou verify, tá? E eu vou receber a variável n. E a gente vai colocar toda essa estrutura aqui, todo esse código dentro dessa função. Verifica. E a gente pega aqui embaixo, onde eu recebo a entrada, propriamente do número, e eu chamo a função verifica. Então, eu recebo um número, chamo a função verifica e eu passo esse número. Eu recebo esse número aqui e eu faço a verificação. Se ele for ímpar, imprime esse texto. Se ele não for ímpar, automaticamente ele é par, e aí ele vai passar por essas 3 verificações aqui. Tá? Então vamos ver se tá certo. Ele deu um erro aqui. Resposta errada. Ele passou nesse primeiro, onde ele me jogou o número 3, foi aceito. Quando ele me passou o número 24, ele deu a resposta errada. Vamos ver por que ele deu a resposta errada. Se n for maior que 20, ele espera esse texto aqui. Tá. Eu esqueci. Quando eu copiei aqui, eu esqueci de copiar o not. Tá, então só foi um erro mesmo de Ctrl C, Ctrl V. Mas a lógica tá certa. Vamos rodar de novo. E agora passou. Submeter o código. E foi. Tá aí o resultado do exercício de número 2 da nossa trilha de Python. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, deixem seu like, seus comentários e até o próximo vídeo.